Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Boa noite a todos. Estamos atravessando um período de excepcionalidades, face aos cuidados e medidas preventivas que precisam ser adotadas e de combate à propagação do coronavírus. Na semana passada, elaboramos um ato da mesa estabelecendo ou modificando alguns procedimentos, tanto para o funcionamento da Câmara, quanto em relação às sessões plenárias desta Casa. Logo em seguida, o governo do Estado anunciou o estabelecimento do regime de quarentena em todo o território paulista, que começa a vigorar a partir de amanhã, terça-feira, dia 24 de março, o que nos leva a modificar a decisão anterior. Então, realizaremos essa sessão como previsto no ato da mesa número 10/2020, ainda vigente, e vamos submeter ao plenário, também nesta sessão, projeto de resolução que vai não apenas fortalecer nosso posicionamento em relação a salvaguardar a saúde de quantos atuam nesta Câmara, mas, em especial, quanto a estabelecer a possibilidade de realizarmos sessões virtuais nos casos de pandemia, instabilidade institucional e calamidades de grandes proporções, sessões que, igualmente as ordinárias, serão transmitidas pela nossa TV Câmara, YouTube e Facebook. É necessário compreendermos o grave quadro imposto pela pandemia do coronavírus e a inafastável necessidade de medidas voltadas à prevenção de maiores agravos. Daí, a responsabilidade desse poder legislativo em relação à saúde dos pederneirenses e de seus servidores e de todos quanto possam estar eventualmente afetados por suas atividades. Nessa sessão, o pronunciamento dos vereadores em oradores inscritos será de 3 minutos cada, para assuntos exclusivamente relacionados ao coronavírus, através de sua bancada, evitando assim o uso do microfone coletivo na tribuna, não havendo uso da palavra em explicação pessoal. A presença da vereadora Durva e do vereador Joãozinho da Farmácia nessa sessão estão plenamente justificadas. Também informo que na ordem do dia as deliberações se darão apenas pelo voto, sem discussão. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos à 8ª sessão ordinária em 23 de março de 2020. O resumo da ata encontra-se devidamente publicado no Diário Eletrônico Oficial do Município, conforme artigo 147 do Regimento Interno desta Casa. Expediente do Executivo, projeto de lei complementar número 11/2020, institui e regulamenta a jornada de trabalho de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso em escala de revezamento no âmbito do funcionalismo público do município e da outras providências. Mensagem número 08/2020. Excelentíssimo senhor vereador Danilo Alborguete, presidente da Câmara Municipal de Pederneiras. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Câmara, o presente projeto de lei complementar, que objetiva dispor sobre o regime de trabalho de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, para os empregados e servidores públicos municipais. O presente projeto objetiva ajustar a necessidade da população local de atendimento público de qualidade e eficiente aos direitos trabalhistas dos empregados e servidores públicos municipais, dando cumprimento ao disposto no artigo 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho. É importante esclarecer que, atualmente, muitos empregados e servidores públicos questionam, inclusive judicialmente, os excessos de horas extras realizados em alguns postos de trabalho, como, por exemplo, o transporte de passageiros para consultas e exames em outras cidades. Outro sim, o Ministério Público do Trabalho também já orientou o município a não exigir excesso de horas extras de seus empregados e servidores, sob pena de violar a legislação trabalhista vigente. E, por fim,
O Tribunal de Contas Estadual também já apontou que o excesso de horas extras realizados por empregados servidores públicos municipais não só prejudica a qualidade de vida do trabalhador, como também impõe gastos desnecessários aos cofres públicos, já que a hora extra fica bem mais cara que a hora comum trabalhada, impossibilitando que referidos valores sejam utilizados na execução de melhorias, que aproveitariam a toda a sociedade, especialmente nas áreas da educação, saúde, infraestrutura e até mesmo melhorias aos próprios empregados e servidores públicos municipais. Desta forma, regulamentando a jornada de trabalho no sistema 12 horas por 36 de descanso, não será mais necessário que os empregados e servidores realizem excesso de horas extras, garantindo melhor qualidade de vida ao empregado servidor, bem como economia aos cofres públicos. Insta a consignar ainda que o sistema de trabalho em jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso poderá ser aplicado a todos os postos de trabalho em que se mostrar vantajoso e alinhado com os interesses e necessidades dos munícipes atendidos. Tratando-se de matéria relevante, solicito a elevada apreciação de Vossas Excelências e a aprovação da propositura por unanimidade. Renova Vossa Excelência e nobres vereadores os protestos de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Vicente Juliano Miguel Canelada, Prefeito Municipal. O projeto segue para as comissões permanentes. Do Legislativo, projeto de resolução número 1/2020, cria a Galeria das Vereadoras na Câmara Municipal de Pederneiras, Estado de São Paulo. Autoria, vereador Danilo Alborguete. Projeto de resolução número 01/2020, cria a Galeria das Vereadoras na Câmara Municipal de Pederneiras. Autoria, vereador Danilo Alborguete. Artigo 1º. Fica criada na Câmara Municipal de Pederneiras a Galeria das Vereadoras, composta de imagem pessoal das cidadãs que exerceram ou exercem mandato eletivo junto ao Poder Legislativo Municipal. Parágrafo 1º. Farão parte da galeria as mulheres eleitas vereadoras que têm assumido a vereança por no mínimo 1 ano. Parágrafo 2º. Cada quadro, devidamente em moldura, terá foto de agente política no tamanho de 24 centímetros de largura por 30 centímetros de altura, com a expressão vereadora da Câmara Municipal de Pederneiras, acompanhado do brasão do município e a indicação em números ordinais de seu respectivo período de exercício do mandato eletivo na parte inferior da foto. Parágrafo 3º. A referida galeria será instalada em local de fácil visualização e acesso público, no auditório do plenário Dr. Alberto Clementino Moreira. Artigo 2º. A Galeria das Vereadoras também ficará hospedada no sítio dessa edilidade, junto à rede mundial de computadores, internet, guardadas as proporções necessárias para sua perfeita legibilidade. Artigo 3º. As despesas decorrentes do poder da presente resolução ficarão a cargo de dotação orçamentária própria do Poder Legislativo, para as quais fica a mesa diretora autorizada a fazer a necessária aprovação de crédito. Artigo 4º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 12 de março de 2020, vereador Danilo Alborguete. O projeto segue para as comissões permanentes. Projeto de resolução número 2/2020 estabelece normas de procedimentos quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública nos casos de pandemia, instabilidade institucional e calamidades de grandes proporções. Autoria, mesa diretora. Projeto de resolução número 2/2020. Estabelece normas de procedimentos quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública nos casos de pandemia, instabilidade institucional e calamidades de grandes proporções. Autoria, mesa diretora. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Pederneiras adotará expediente interno pelo sistema home office quando e enquanto durar a decretação de pandemia, instabilidade institucional e calamidade pública de grandes proporções. Artigo 2º.
fique incluído o sistema de votação virtual de projetos, além de convocação e realização de sessões, sem a necessidade de cumprimento dos prazos regimentais mínimos previstos. Artigo 3º. Das sessões virtuais constarão apenas a leitura das mensagens ou projetos pautados e a deliberação das matérias em questão sem discussão. Parágrafo 1º. Nos casos previstos nesse artigo, estará suspensa a realização de sessões presenciais nas dependências da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. A TV Câmara transmitirá as sessões virtuais sempre no dia e horário destinados às sessões ordinárias. Artigo 4º. Para fins de convocação de sessões virtuais, será ela feita através do meio eletrônico, compreendidos e-mail e ou aplicativo de smartphone e WhatsApp. Artigo 5º. Ficam suspensas, enquanto durar as emergências mencionadas no artigo 1º desta resolução, a realização de sessões especiais e solenes, audiências públicas, reuniões de comissões e quaisquer outras atividades institucionais externas nas dependências da Casa Legislativa, com aglomerações de pessoas. Parágrafo único. Enquadram-se na suspensão prevista no caput: 1. Atividades de capacitação, treinamento ou de eventos coletivos realizado pela Câmara Municipal e ou em suas dependências por qualquer parlamentar ou órgão da sociedade civil. 2. A participação de parlamentares e servidores em eventos ou em viagens. Artigo 6º. Fica suspenso temporariamente o protocolo de requerimentos, indicações, moções e outras proposições, excetuando-se os projetos de lei e de resolução de reconhecida urgência. Artigo 7º. Excepcionalmente, o contato ou encaminhamento de reclamações ou documentos para a Câmara Municipal de Pederneiras dar-se-á através da ouvidoria, pelo e-mail ouvidoria@câmarapaderneiras.sp.gov.br ou pelo contato via aplicativo WhatsApp 14 99600 2557. Artigo 8º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser revista a qualquer tempo pela mesa diretora e, em caso perdurar o estado de emergência decorrente de pandemia, instabilidade institucional e calamidades de grandes proporções. Artigo 9º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o ato da mesa número 10/2020. Sala das Sessões, 23 de março de 2020. Vereador Danilo Alborguete, presidente. Vereadora Regina Barrache, primeira secretária. Vereador Ezequiel Lima, segundo secretário. O projeto segue para as comissões permanentes. Emenda modificativa número 1/2020 ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2020, da nova redação aos dispositivos criados pela proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2020 do Legislativo. Autoria, vereadora Regina Barrache. Emenda modificativa número 01/2020, da nova redação aos dispositivos criados pela proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2020 do Legislativo. Autoria, vereadora Regina Barrache. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Pederneiras, proposto pelo projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2020 do Legislativo, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19. Parágrafo único. Na constituição da mesa diretora e das comissões permanentes ou temporárias, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a proporcionalidade mínima de 30% e máximo de 70% dos assentos para cada gênero. Artigo 2º. O parágrafo único do artigo 80 da Lei Orgânica do Município de Pederneiras, proposto pelo projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2020 do Legislativo, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 80, parágrafo único. Os secretários municipais, diretores municipais e auxiliares diretos da confiança do prefeito serão escolhidos conforme o caput desse artigo, observando, tanto quanto possível, o mínimo de 30% e o máximo de 70% de cada gênero.
Artigo 3º. Esta emenda entra em vigor a partir de sua aprovação. Justificativa. A presente proposta visa correções de princípios constitucionais e impedindo qualquer interpretação extensiva ao texto legal, obedecendo normas e conceitos à legislação vigente. Sala das Sessões, 17 de março de 2020, vereadora Regina Barrache. A emenda segue para as comissões permanentes. Correspondências recebidas serão lidas pelo segundo secretário. Requerimentos serão lidos pela primeira secretária. Requerimento número 36, 2020, vereador Joãozinho da Farmácia. Como o vereador Joãozinho está ausente, então a gente vai tirar o requerimento 36 e 37 de pauta. Fazendo um favor, vereadora. Requerimento número 40, 2020, vereador Adriano do Postinho. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro, ouvido o plenário, que se oficie o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, e a Diretoria de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Pederneiras, para que notifiquem, registrem os preços de venda ao consumidor e fiscalizem as unidades comerciais de venda de produtos de limpeza e álcool gel, dentre outros, para que a oferta permaneça como antes do anúncio de pandemia do novo coronavírus e assim coibir preços abusivos. Justificativa. Diante do momento em que vivemos, a necessidade de atuarmos de forma a prevenir o avanço do novo coronavírus e, para tanto, há que se evitar ofertas de preços desproporcionais e abusivos para produtos de limpeza, álcool gel, máscaras e qualquer outro produto ligado à prevenção do coronavírus. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é caracterizado como prática abusiva elevar, sem justa causa, o preço de produtos ou serviços. Desta forma, o PROCON e a fiscalização municipal devem se antecipar às reclamações de consumidores, alertando comerciantes documentalmente sobre eventual valor de produtos ou serviços relacionados ao coronavírus, que caracterize abusivo, e adotando as providências cabíveis, se for o caso, através de processo administrativo, além de multa. Sala das Sessões, 19 de março de 2020, vereador Adriano do Postinho. O requerimento não terá discussão. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 41, 2020, vereadores da mesa diretora. Requerimento número 41/2020. Senhores vereadores, requeremos nos termos regimentais, após ouvido plenário, com base no artigo 179 do Regimento Interno, que esta Casa de Leis acate o regime de tramitação em urgência especial para o projeto de resolução número 02/2020 do Legislativo. Outro sim, requeremos que seja a deliberação do referido projeto realizada na ordem do dia desta sessão ordinária. Justificativa. Consideramos que o referido projeto necessita ser imediatamente deliberado para adotar medidas preventivas, face ao quando e enquanto durar decretação de pandemia, instabilidade institucional e calamidade pública de grandes proporções, no que tange o coronavírus. Ao ensejo, apresentamos a vossas excelências protestos de elevada estima, consideração e respeito. Plenário, doutor Alberto Clementino Moreira, 23 de março de 2020, vereador Danilo Borghetti, vereadora Regina Barrache e vereador Ezequiel Lima. Requerimento também não tem discussão. Eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra.
Requerimento aprovado. Temos um requerimento de plenário também, número 2/2020. Por gentileza. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos do artigo 237 do Regimento Interno o adiamento da votação das proposições de minha autoria, sendo elas emenda modificativa número 01/2020 e o projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2020, constantes na ordem do dia desta sessão ordinária. Justificativa. O fato do adiamento se dá por motivo de que, diante o estado de emergência decorrente de pandemia, instabilidade institucional e calamidades de grandes proporções, considero que a deliberação dessas proposituras podem aguardar sua tramitação. Sala das Sessões, 23 de março de 2020, vereadora Regina Barrache. Requerimento também não tem discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Indicações serão lidas pelo segundo secretário. Indicação número 33/2020, vereador professor Marildo. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica a vossa excelência que acate e dê a real importância ao abaixo assinado que encaminham em anexo, contendo 272 assinaturas da comunidade do distrito de Guaianás, onde pleiteiam soluções do único velório disponível no referido distrito, que atualmente pertence à Igreja Católica e que encontra-se em péssimas condições de conservação. Justificativa. Referido abaixo assinado que encaminho anexo é a expressão máxima do clamor da comunidade do distrito de Guaianás, que não mais suporta um tal descaso e falta de empenho do poder público direcionado ao prédio do velório deste distrito. Solicito ao prefeito e toda a equipe de obras que o mais urgente possível venham solucionar os problemas estruturais e outros que existam, vindo a disponibilizar o mínimo de conforto e dignidade aos moradores do distrito de Guaianás. Sala Dr. Roberto Clementino Moreira, em 17 de março de 2020, vereador Marildo. Indicação número 35/2020, vereador Chapéu. Senhor prefeito, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica ao chefe do Executivo Municipal que faça a instalação de lombada de acordo com a legislação vigente na rua João de Paula Camargo, próximo ao número 106, localizado no distrito de Vanglória. Justificativa: os moradores dessa localidade solicitam o mais breve possível para que os carros reduzam a velocidade ao trafegar nesta rua, evitando assim possíveis acidentes com crianças, cachorros e gatos. Sala Dr. Roberto Clementino Moreira, em 19 de março de 2020, vereador Chapéu. Indicação número 36/2020, vereador Chapéu. Senhor prefeito, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica ao chefe do Executivo Municipal que encaminha a equipe para realizar o fumacê contra a dengue na rua Valério Bonato, próximo às árvores, localizado no bairro Maria Helena. Justificativa: a população local está sofrendo com a proliferação de pernilongos e também com vários casos de dengue nesse bairro. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, em 19 de março de 2020, vereador Chapéu. Indicação número 37/2020, vereador Ezequiel Lima. Senhor prefeito, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a vossa excelência que reforme ou troque os brinquedos infantis danificados na praça pública, em especial no Parque Ecológico Municipal. Justificativa: referidos reparos se faz necessário, pois brinquedos danificados podem oferecer risco às crianças usuárias dos mesmos, instalados em várias praças públicas e em especial no Parque Ecológico. Sala das Sessões, 19 de março de 2020, vereador Ezequiel Lima. Indicação número 38/2020, vereador Ezequiel Lima.
Senhor Prefeito, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que determine a Secretaria de Meio Ambiente para que façam a limpeza do canteiro central das avenidas da cidade, em especial a Avenida dos Trabalhadores. Justificativa. A realização da limpeza se faz necessária, pois munícipes relatam que está muito alto o mato no referido canteiro das Avenidas dos Trabalhadores e em outros locais também. Sala das Sessões, 19 de março de 2020, vereador Ezequiel Lima. Indicação número 39/2020, vereador Adriano do Postinho. Senhor Prefeito, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que denomine uma das futuras ruas do logradouro públicos do nosso município com o nome do senhor Nelo Pagriassi Neto. Justificativa, o senhor Nelo Pagriassi Neto deixou o seu legado na cidade de Pederneiras devido às suas diversas contribuições ao município, proveniente do seu trabalho. Nascido em Pirajuí, em 10 de fevereiro de 1947, mudou-se para Pederneiras no final de 1968, com a empresa Nativa Torres de Alta Tensão, onde casou-se no ano seguinte com a sua esposa Norma Garcia Pagriassi. No município, trabalhou no depósito de bebidas Erba por 40 anos. Atuou como instrutor em diferentes autoescolas, onde habilitou inúmeros moradores. Com essa predisposição, foi convocado a exercer a função de motorista no transporte de pacientes em ambulância no hospital por 16 anos. Aprimorou seus conhecimentos como autônomo em sua empresa de transporte escolar por 25 anos, ao lado de sua esposa e filha. Em suas noites, desempenhava a atividade de lanterninha no Cine 7ª Arte. Senhor Nelo, sempre esforçado e ativo, mesmo após aposentado, continuou exercendo a função que tanto trazia-lhe alegria, a de taxista. Em suas diversas profissões e anos de experiência, tornou-se um ativo pederneirense, pois trabalhando com crianças, adolescentes e adultos, cativava diversas amizades, mostrando-se participativo na vida dos cidadãos e contribuindo com os seus esforços para o desenvolvimento da nossa querida Pederneiras. Sala das Sessões, em 19 de março de 2020, vereador Adriano do Postinho. As indicações serão encaminhadas nos termos regimentais. Oradores inscritos, cada vereador dispõe de 3 minutos para o seu pronunciamento, lembrando que vai fazer uso não na tribuna, mas sim aí na sua mesa. Os vereadores inscritos são com a palavra, vereador professor Marildo. A todos, boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente. Bom, olha, nesses 3 minutos aqui, rapidinho, eu queria dizer o seguinte. Primeiro, eu queria pedir para as comissões segurar o máximo possível de tempo os projetos da resolução aqui, número 1/2020, que trata sobre a galeria, né, das mulheres aqui, e o projeto de lei complementar número 11, que trata sobre as 12 por 36 horas do funcionário público. Acho que são 2 projetos que vão ser discutidos, né? E é no mínimo inconveniente colocar esses projetos nesse momento no qual a Câmara não vai poder estar se reunindo para poder discutir, principalmente o 12 por 36, né? Que a gente vai tratar da vida do funcionário público, que são pessoas que provavelmente podem ser que fiquem ou não no próximo mandato e estão aqui fazendo leis que daqui 9 meses estarão sendo cumpridos por funcionários que eles nem aqui estarão mais, infelizmente. Então tem que ser um projeto melhor discutido. E o da galeria também, eu acho que tem que ser discutido, porque nós discutimos por direitos iguais, então vamos lutar por direitos iguais, de verdade, sem mais, né? Agora aqui é o seguinte, nós votamos aqui a semana passada as medidas impositivas para que nós podíamos estar repassando dinheiro para as entidades. E aí então aconteceu que chegou de uma vez aí essa situação desse vírus, né, do coronavírus, e agora eu moro numa comunidade onde está passando por sérias dificuldades, onde nós estamos falando no Brasil hoje em comprar álcool em gel. O povo onde eu moro não tem dinheiro para comprar comida. Tem gente lá já passando fome, com 1 semana já que está sem trabalhar.
Um exemplo, curto e grosso aqui, me desculpa aí, Dani. A Dani do bar, por exemplo, ela tem um bar, ela paga aluguel, paga água, paga força. O bar dela vai ficar 40 dias parado. Essa é a fonte de renda da família dela. Com o que ela vai viver agora? Então, concordo que tem que fechar o bar, mas o setor social tem que criar condições para que essas pessoas possam suportar por esse tempo aí, né? Como é que elas vão se alimentar? Então, que o setor social faça realmente uma avaliação dessas famílias que precisam e que dê uma cesta básica digna para eles poderem passarem aí esse tempo difícil. E que, se preciso for, senhor presidente, eu gostaria de pedir para todos aqui, se possível for, que a gente até revogasse esse projeto das nossas emendas impositivas e que nós deixássemos esse dinheiro para comprar realmente cesta básica, comida para esse povo da nossa cidade que vai precisar agora, vai passar tempos difíceis aí e nem seria justo que a gente pegasse esse dinheiro e estaria jogando, então que entregasse na mão do social para que o social estivesse fazendo o melhor possível para essas famílias, que no momento é dar comida para eles, porque eles não vão trabalhar, muitas pessoas vão ficar sem trabalho lá e eu acho que o social não está amparado financeiramente para arcar com todo esse custo aí. Então, peço aos vereadores que, se possível for aí, o nosso assessor, que converse com todos para providenciar isso daí. Porque nós já temos pessoas na nossa cidade hoje passando por dificuldades difíceis. E quando chegar o pico desse vírus aqui, tem até medo de dizer como é que vai ser. E pedir para todos que realmente fiquem em casa, não confundam esse ficar em casa em quarentena com férias. Não sair pescar em grupo, não sair fazer churrasco em grupo, não ficar fazendo rodinha em praça. A coisa é séria, gente. Então tem que cada um fazer a sua parte mesmo. Porque depois que acontece o mal, não adianta chorar o leite derramado. Nós temos que ficar dentro de casa agora, todo mundo ali trancadinho e quietinho. Tá bom? Sem mais, obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Ezequiel Lima. Boa noite a todos, presidentes, vereadores, vereadoras. Estamos nessa sessão que, para mim, é uma sessão bastante diferenciada e, ao mesmo tempo, num momento bastante crucial. Eu quero aproveitar esses minutos aqui e deixar apenas uma palavra, um pouco de reflexão e também alguns questionamentos, né? O momento pede alguns cuidados. Eu até brinquei dias atrás, o brasileiro faz piada com tudo, né? A gente costuma, às vezes, meio que banalizar algumas situações, mas a gente está pegando como exemplo, né? E é sempre aquele ditado, é melhor aprender com o exemplo dos outros. A Itália está passando por um momento muito complicado e a gente precisa pensar que a Itália é um país de primeiro mundo. Então, a gente pega o exemplo que está acontecendo lá para transferir para nós aqui e pensar na gravidade desse problema. Nós estamos enfrentando realmente uma pandemia que, como alguns dizem, por os próximos meses é que a gente vai começar a sofrer ainda os efeitos. E eu gostaria então de deixar aqui a minha palavra de pedir para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que pudesse ser um agente multiplicador, para a gente poder estar fazendo a nossa parte. E fazendo alguns questionamentos também, né? A gente tem aí um decreto que vem questionando, aliás, determinando o fechamento de muitas empreendimentos, lojas e outras coisas mais, e precisamos nesse momento reforçarmos a fiscalização, porque ainda assim nós vemos algumas coisas acontecendo, né? E aí fica um questionamento como as pessoas mandam para a gente aqui, se pode para um, não pode para outro, mas eu quero parabenizar o pessoal da Defesa Civil e as pessoas que eu tenho um contato com a fiscalização, que estão correndo atrás para fazer o possível. Ainda assim, nós estamos com algumas situações complicadas na cidade que precisam ser analisadas. Se pode para uma empresa, por que não pode para outra? Algumas pessoas questionaram, empresas, por exemplo, como Consilig, por que está funcionando, e nós pegamos informação com a nossa assessoria para dizer que a empresa como Consilig, por exemplo, é uma empresa call center, que atende ligações, não recebe o público. Então, esse tipo de empresa, segundo o que a gente entendeu, pode estar funcionando. É um problema, porque tem pessoas lá dentro também, né? Mas até onde a gente tem entendimento, para esse tipo de empresa está liberado para que isso funcione. Então é importante que as pessoas entendam isso. Pessoas que atendem o público que estão restritos para fazer esse tipo de atendimento. E outras lojas e outros lugares também que às vezes está funcionando e a gente sabe que está tendo alguns atendimentos. A gente pede para que as pessoas tenham consciência e, acima de tudo, que reforce a fiscalização, para que a gente possa estar
fazendo com que esse mal que está crassando a humanidade toda aqui para a nossa cidade seja uma realidade diferente. Deixo aqui minha palavra a todos os meus irmãos. Vamos ter fé nesse momento, que a gente vai passar esse momento, se Deus quiser, e a gente vai sair melhor deles. É um exemplo que nós estamos tendo. A gente vai crescer com essa dificuldade aí. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Chapéu. Senhor presidente, boa noite. Gostaria de dizer para o povo de Pederneiras que eu quero pedir para o senhor prefeito Vicente Miguili e para o presidente da Câmara, senhor Danilo, que foi aprovado um projeto aqui do vereador Chapéu sobre a emenda impositiva. E esse recurso, eu gostaria que o prefeito enviasse para a saúde de Pederneiras, para ajudar, presidente, que são no valor de mais de 160 mil. É isso, Adriano? Mais de 60 mil reais, a emenda positiva, né? Então, meu recurso, prefeito, gostaria que o senhor enviasse para estar comprando gel para a população de Pederneiras, para estar comprando máscara, essa emenda impositiva que cada vereador tem. São 160 mil reais da parte do vereador Chapéu. Juntando tudo, de todos os vereadores, dá quase 1 milhão. Se cada vereador tiver a vontade de fazer isso, vai ser bom para a cidade e para o município, que esse dinheiro seja investido nessa epidemia da Covid-19. Também gostaria de dizer que amanhã, presidente, se tudo correr bem, a gente vai estar conversando com o pastor Dorival, da Igreja Batista, pastor Cássio, da Igreja Renovada, e o pastor Renato, lá da Palavra que Liberta, e outros membros. Se eu posso, junto com meu carro de som, passar na rua por rua em Pederneiras, pedindo para as famílias ficar dentro de casa, para o povo ficar dentro de casa. Então a minha vontade vai ser essa, certo, presidente? Vou verificar dentro da lei se pode ou não pode. O vereador está junto aí com o pastor Cássio, o pastor Dorival, o pastor Renato, levando a mensagem para o povo para ficar dentro de casa, para não ter problema dessa epidemia pegar as pessoas. E também levar oração junto com a informação para o povo, certo? Gostaria de parabenizar lá a administração, prefeito Vicente Miguili. Essa semana, presidente, está sendo conquistado um aparelho tomógrafo para Pederneiras. Tomógrafo aonde vai ajudar muito no diagnóstico aí da Covid-19. Então quero dizer, prefeito Vicente, chegou em bom momento esse aparelho para a nossa cidade de Pederneiras, aonde em breve será instalado na Santa Casa. Quero dizer que, em nome do povo de Pederneiras, eu vi que o senhor postou no Facebook, presidente, deu quase 1000 curtidas a postagem desse tomógrafo em Pederneiras. E centenas de pessoas parabenizando. Então é assim, se todos os políticos parar de reclamar e começar a ajudar, toda a nossa cidade ganha. Então quero parabenizar o senhor e a administração nesse momento mais difícil, conseguir isso para a nossa Santa Casa. Sem mais. Com a palavra, vereador Adriano do Postinho. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, o pessoal não pôde estar aqui hoje presente. Queria falar sobre a questão do Covid, 3 situações que eu acho bastante importante. A primeira delas é a relação à questão dos supermercados. Nós tivemos aí em alguns dias com um pessoal muito grande dentro dos supermercados fazendo compras quando tinha que ser restrito. Então, parabéns aos supermercados que restringiram o número de pessoas dentro do seu estabelecimento. Porém, vem aqui a cobrança para a população da questão da fila. No domingo, eu tive a oportunidade, peguei minha moto, coloquei meu capacete, não desci dela, apenas passei para estar dando uma olhada pela pista, pela rua, que eu acho que é importante, nossa função, e eu vi várias filas imensas de pessoas grudadas uma na outra e conversando, e casais na fila. Gente, olha só, enquanto as pessoas levarem como se fosse uma brincadeira, a situação pode se agravar cada vez mais. Vai ao supermercado, mantenha ao menos 1,5 metro de distância da pessoa que está à sua frente e 1,5 metro da pessoa que está atrás. Não fique conversando e batendo papo, não é essa a função.
E não vá de casal no supermercado. Vá apenas uma pessoa e compre apenas o essencial que você precisa para que não falte para as outras. Uma outra situação que o pessoal está fazendo, da campanha da gripe. Nas unidades básicas de saúde, estamos tendo a campanha da vacinação. Tem uma demarcação no chão, pelo menos algumas unidades fizeram. Importante que se respeite 1,5 metro de distância entre cada um, porque vocês são um grupo de risco, é para vocês a segurança, não é para nós funcionários da saúde, e sim para vocês não se contaminarem. Então mantenha sempre essa distância de 1,5 metro. Segunda situação, o álcool caseiro. Um monte de gente falou, eu fiz o álcool caseiro, Adriano. Peguei lá um álcool 70 e coloquei 300 gramas de gel de cabelo ou coloquei 300 gramas de glicerina. Gente, deixou de ser álcool 70. Se 1 litro de álcool já estava lá, aí você colocou 300 de volume de outra substância, ele passou a ter 1,3 litros, né? Então ele deixou de ser 70%. Ele passou a ser 51%, 50%, mas ele não é mais 70%. Ele não tem mais funcionalidade na sua mão. Então parem de fazer o álcool caseiro. Pega o álcool 70 e dilui em 300 gramas de glicerina. Você passa a ter 1,3 litros com o mesmo grau de álcool. Não é. Então, por favor, gente, vocês acabam transmitindo, vocês acabam achando que estão se protegendo e, na verdade, não estão se protegendo. E a campanha da influenza, que nós estamos fazendo a vacinação agora, pelo amor de Deus, gente, ela é de 60 anos completos ou mais, ou seja, 60 para frente, e funcionários da saúde. Pessoas que têm cartas, que têm doenças, não são nesta fase. Esta fase ela é exclusiva para idosos e funcionários da saúde. A gente pede a colaboração da população. Muita gente tem ido até as unidades pedindo a vacina, mas infelizmente não podemos disponibilizá-las. Obrigado, senhor presidente. Adriano, pode fazer uso da palavra, que eu acho que é uma informação importante, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. É o seguinte, gente, as usinas da nossa região, elas estão montando um esquema para poder levar até as cidades uma quantia de gel, álcool em gel, da forma correta, álcool 70, então elas estão distribuindo. Tanto a usina São José como outras colaboradoras vão estar trazendo para os municípios álcool em gel, para que nós possamos ter isso de uma forma com qualidade, e não da forma como foi dito aqui agora, com as pessoas fazendo em casa. E esse álcool eles vão dar para o município, tá? Não será cobrado, ele será dado para o município, através da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, através do governo. Então ele vai dividir isso para os municípios. Mas as usinas já estão fazendo essa atividade, porque a gente não acha para comprar, ninguém aqui acha mais para comprar, nem em farmácia, nem nada. E nós já fizemos o requerimento para poder fazer com que isso não ocorra mais, do preço abusivo. Então, as usinas já estão se mobilizando para fornecer isso para nós. Obrigado. Então, vamos lá. Senhor presidente, obrigado. Eu gostaria, então, de fazer aqui, pessoal da câmera. Adriano, gente, é profissional da saúde, como todo mundo sabe. E eu acho que a informação que ele pode passar para nós são informações de extrema importância nesse momento. Então, Adriano, por gentileza, sem tempo, pode fazer a sua explanação à vontade. Ok, obrigado. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, o álcool gel, ele substitui a lavagem das mãos? Não, ele não substitui a lavagem das mãos. Você deve estar utilizando ele entre as atividades das quais não for possível que você faça a limpeza das suas mãos adequada com água e sabonete, água corrente e sabonete. Por quê? Olha só. O vírus ele tem uma camada lipídica, ou seja, é feita de gordura, ok? Nada melhor do que destruir essa camada lipídica é o sabão. Assim como nós utilizamos o sabão para tudo que nós fazemos na nossa casa, que são coisas gordurosas. Então, assim, o álcool gel deve ser utilizado após uma atividade. Por exemplo, cheguei aqui na minha bancada agora, coloquei a mão sobre a bancada. Essa bancada não é minha, é a do João. Eu não sei como o João estava falando aqui anteriormente, então eu posso pôr a mão aqui e posso me contaminar. Aqui é o momento onde eu devo estar usando o álcool em gel, porque eu não tenho condições de fazer a lavagem adequada das minhas mãos. Você vai ao supermercado, você foi lá, lavou as mãos antes de ir ao supermercado. Foi às compras, você pegou alguns produtos, você pegou alguns produtos na mão, olhou o produto e devolveu ele na gôndola.
Quantas outras pessoas não pegaram esses mesmos produtos, olharam, apalparam, pegaram ele e devolveram na gôndola? Eu vou sair do supermercado, estou ali no supermercado, estou saindo, coloca o álcool em gel na mão, passa, e gente, olha só, não é você colocar uma gotinha, porque eu vou economizar, não, você tem que colocar uma quantia suficiente, para que ela possa umedecer toda a sua mão, entre os dedos, para você poder fazer uma limpeza, e o álcool 70, aos poucos ele vai evaporar, por isso que não pode ser o 96, senão ele evapora rápido demais e não faz a função dele, de quebrar essa camada lipídica do vírus. Então tem que ser o álcool 70. Então você foi ao mercado, importante, carregue na bolsa, mulheres, homens, fez algum tipo de atividade, manipulou muitos objetos, passe o álcool gel. Outra situação, pessoas que têm empresas que dirigem o carro, várias pessoas dirigem o mesmo carro. Entrou lá no carro, normalmente a pessoa conversa, aí a pessoa dirige. Então, sempre fazer uma limpeza da direção do carro com álcool 70 também. Outras coisas, por exemplo, às vezes o celular ou o telefone que várias pessoas utilizam, também fazer a desinfecção desse local. São todas situações, o álcool gel ele é para uma limpeza concorrente, ou seja, você fez uma atividade, você passa, fez uma atividade, você passa. Na primeira oportunidade que você tiver, para no banheiro, água e sabão. Lembrando, não adianta você ir lá lavar, sendo que você não lavou a torneira. A torneira é suja, eu coloco a mão e todo mundo vai colocar a mão. Então, lembrem-se de fazer uma limpeza da torneira. Lavagem das mãos, uma lavagem adequada das mãos, a demora de 40 a 50 segundos para poder fazer. Lembrando, palma, as costas, o dorso, entre os dedos, o punho e a ponta das unhas, né? A ponta dos dedos. Importantíssimo, porque não adianta eu fazer assim com a mão e fazer assim, que não vai tirar, porque o vírus vai ficar em qualquer local que você tenha. Então, se a gente pede conscientização, não tenha pressa, evite o contato com as pessoas e principalmente, controle de casa, da televisão, celular. Isso, e assim, essa é a recomendação. O ficar dentro de casa, ele não é importante só para a pessoa que está lá na unidade de saúde ou no hospital, porque nós temos uma certa tendência a nos contaminarmos e é um local de contaminação, de alta contaminação. Então, o objetivo de você ficar na sua casa é para que você não se contamine. Você não se contaminando, você evita de passar para outras pessoas. Então, por favor, gente, quando a gente pede para ficar em casa, não é um atestado de férias. Até fiz uma publicação recentemente sobre isso. Pessoas pegando atestado e indo pescar, como o vereador colocou ali, indo pescar em grupo. Não é esse o objetivo. Não tratem como se fosse uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Mas Adriano, a maior parte dos casos não vão desenvolver uma doença grave? Realmente não vão. Mas pode ser que na sua casa, que a sua mãe desenvolva. Então faça a sua parte. Não deixe, não arrisque. Obrigado. Obrigado, Adriano. Obrigado pelas explicações. Queria também deixar os meus parabéns. É louvável vocês, da área da saúde, o trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns para vocês. Acho que as homenagens que a gente tem visto aí na televisão, nas mídias sociais em relação aos profissionais da saúde é muito bonito e eu tenho certeza que isso é muito gratificante para vocês que estão na linha de frente. Parabéns para vocês, parabéns aí para todos os profissionais da área da saúde. Que Deus abençoe e cuide de vocês tão bem quanto vocês estão cuidando aí desses pacientes que estão ficando doentes. Parabéns realmente de coração. Parabéns, Adriano. Parabéns pela explicação também. Muito obrigado. Em relação à galeria das vereadoras, minha intenção foi realmente incentivar as mulheres a participarem da política. Então, se a gente colocar do ano de 1900 a 2019, foram mais ou menos aí 30 legislaturas, mais ou menos 270 parlamentares e apenas 5 mulheres. Então, a minha intenção em criar a galeria das vereadoras ou ex-vereadoras é tentar, de alguma forma, incentivar que mais mulheres participem da política. Então, a gente tem a cota aí dos partidos de 30% para as mulheres, no mínimo, e a gente tem ouvido falar que está difícil encontrar mulheres interessadas a fazerem parte da política, infelizmente. Então, a minha intenção é realmente incentivar essas mulheres a fazerem parte da política e que possam aí contribuir, sem dúvida nenhuma, para essa causa tão importante, tão especial. Em relação ao decreto publicado pelo prefeito Vicente na última semana, realmente é muito triste. Eu não achei que eu fosse viver para presenciar uma situação dessa. São atitudes que devem ser tomadas para preservar um bem comum que é a nossa sociedade. Então, por enquanto,
e tomara Deus que não aconteça nenhum caso em Pederneiras. Isso está sendo tratado realmente de uma forma muito rigorosa. A Polícia Militar tem colaborado com essa situação nas fiscalizações. Porém, gente, eu acho que a polícia não deveria nem ser chamada. Eu acho que as pessoas deveriam ter consciência do que realmente é importante nesse momento, que é elas se preservarem. Então, se a gente se ajudar, quanto antes a gente entra nesse regime, né, nessa quarentena, a gente poder ficar em casa, quanto antes a gente sai. É doloroso, é difícil para o comércio. Eu realmente saí da empresa hoje, passei e a rua estava vazia, todo mundo com o comércio fechado. Isso dói realmente no coração. Quem perguntou, como na sexta-feira, no final de semana, recebi várias mensagens: Danilo, e o Brunão, vai parar? E a Peder Tractor, vai parar? Gente, inevitavelmente, uma hora a gente vai parar. Então, eu sei que alguns torcem, a grande maioria torce para que isso não aconteça, mas tem alguns que torcem para que isso aconteça. Mas estou dando satisfação simplesmente para as pessoas que estão levando em consideração as vidas e não se a empresa vai parar ou não. A gente está tomando as devidas providências, estamos orientando aí os nossos funcionários, pulverizamos mais os horários do refeitório, mais de 110 litros de álcool em gel todos os dias, mas é uma reação em cadeia. Então, consequentemente, nosso cliente já está parando por falta de componentes, isso vai atingir a gente também. Conversei com mais outros empresários da cidade e também estão na mesma situação. Então, para quem perguntou por que a indústria não para, de acordo com o decreto, de acordo com as orientações do governador Dória, a indústria não pode parar porque ela tem que abastecer os demais setores. Mas, inevitavelmente, a gente vai acabar parando. Então, isso deve acontecer nos próximos dias. Como que vai ficar? Infelizmente, não sei, não tenho experiência e nem competência para falar o que vai acontecer, porque não somos só nós, são todos. Então, pessoal, que Deus nos proteja, que o governo federal se mexa também e mexa na questão da carga tributária, porque senão ninguém vai aguentar. Não é só 80% como as pessoas vêm falando, não. Acredito que é muito mais que isso. Então a gente vai entrar em colapso, muita gente não vai ter o que comer, não vai ter dinheiro para ir simplesmente ao mercado comprar o arroz e feijão. E não é mistura não, é o arroz e feijão que a gente precisa no dia a dia. Então, realmente, orem, façam sua parte, que é os cuidados básicos de higiene. Tantos pastores aí fazendo as suas lives, eu acho que é bom, quem não tem o que fazer, em vez de ficar falando besteira na internet, acompanhe aí esses pastores. Ore pela nossa nação, orem pelo mundo todo, que ele realmente está doente. E a gente precisa curá-lo quanto antes, senão a gente não vai muito longe. É triste, mas a gente vai ter que suspender as sessões da Câmara. É uma coisa, novamente, que eu não esperava que jamais fosse acontecer. E semana que vem a gente não terá a sessão presencial. Nós estamos aqui em 15 pessoas, 15 pais de família, que tem todo mundo esperando em casa, e a gente aí se doando realmente para estar aqui, votando esses projetos tão importantes. Não era nem para a gente estar aqui nesse momento, mas a gente se comprometeu com a população, se comprometeu com a nossa cidade, a gente está aqui para fazer o melhor. A partir de amanhã a Câmara está fechada, porém com os canais de atendimento, para atendimento ao público, o que vocês precisarem, o nosso time está à disposição, home office, trabalhando em casa. Então vocês não vão deixar de ser atendidos, só infelizmente ou felizmente a gente vai estar com a Câmara fechada. Novamente, que Deus nos abençoe e que a gente possa sair o quanto antes dessa situação tão difícil. Muito obrigado. Ordem do dia, projeto de resolução número 2/2020 do Legislativo, estabelece normas de procedimentos quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública nos casos de pandemia, instabilidade institucional e calamidades de grandes proporções. Autoria, mesa diretora. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. O projeto também não terá discussão. Em única votação,
Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Gente, eu queria quebrar um pouquinho o protocolo. Eu queria que cada um se manifestasse pelo menos 30 segundos para dar sua palavra de apoio. Eu acho que a sociedade precisa aí de uma esperança. Eu acredito que seja importante nós que somos espelho e somos aí a chance de um futuro melhor, que a política, felizmente ou infelizmente, é a principal ferramenta para mudar esse país. Então, eu gostaria de quebrar o protocolo. Eu gostaria de começar por você, Adriano. 30 segundos, por gentileza, Paulinho, para cada um poder passar sua mensagem, porque a gente não sabe quando a gente retoma as nossas sessões. Eu acho que isso é muito importante. Palavra, vereador Adriano. Gente, eu gostaria de falar aqui que nós temos que ter fé em nós mesmos. Existe uma luz no fundo do túnel, sim. Nós vimos outros países passando por situações que não tomaram as medidas que nós tomamos e que estão superando. Então, tenho fé que no povo brasileiro, em todos nós, que nós vamos passar por essa. Com certeza, alguns feridos nós teremos, mas nós vamos passar por essa. Mas precisamos do empenho de todos nós. Se nós não tivermos uma conscientização, será mais difícil. Então, fé, foco e fé em Deus. Chapéu, palavra. Pessoal que está assistindo, gostaria de dizer que faz 4 dias que eu estou dentro de casa, trancado. Peço para vocês, faça o mesmo pelo amor da sua família, do seu povo. Talvez essa semana eu vou sair com o meu carro trancado, vou convidar os pastores para nós estar anunciando, Danilo, na rua, para o pessoal, que não é brincadeira. Se eu for sair é só para isso, para avisar o povo a entrar dentro de casa, não sair. E dizer que a minha parte estou fazendo e faça a sua pelo bem de Pederneiras. Com a palavra, vereador Ezequiel Lima. Eu quero fazer uma convocação aqui a todo o povo evangélico da qual pertenço. A gente tem um programa de rádio, no programa a gente divulgou e convidando as pessoas para estarem levantando um clamor a partir de suas casas. A gente tem a igreja física, alguns pastores preocupados com o fechamento de igreja. Na verdade, a igreja, 4 paredes não é igreja. A igreja somos nós. E onde a gente está, a igreja está presente. Então, aí dentro da sua casa, com a sua família, vamos levantar um clamor, porque esse vírus pode ser maior que a gente, mas não é maior que Deus. Vamos orar e pedir para Deus abençoar a nossa nação. Todo mundo. Com a palavra, vereadora Regina Barrache. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. É realmente uma situação difícil para todos nós. Parece que nós estamos numa guerra e o inimigo é invisível, né? Mas eu vejo também um outro lado dessa questão. A vida hoje está tão corrida, os pais trabalham tantos, os filhos também, né, sempre com celular, computador. Eu acho que é um momento agora de ficarmos em casa e repensarmos a nossa família, o contato familiar. Muito está se perdendo em relação a isso. Então, é o momento de nós ficarmos com os nossos filhos, com a nossa família, tomando os cuidados que têm que ser tomados, né? Muita fé, muita oração, que nem falou bem o vereador Ezequiel. A igreja somos nós. Então, fazemos as nossas orações para o bem, não só de Pederneiras, mas de toda a humanidade, porque é o mundo inteiro que está sofrendo com isso. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Marildo. Primeiramente, aqui quero parabenizar e agradecer a todos da Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, as pessoas da área da saúde que têm feito o seu melhor pela nossa cidade e pelas nossas famílias. E dizer o seguinte: se você, integrante de uma família, ama a sua família, fique dentro de casa com ela, não saia pela rua. E um recadinho aqui para o Executivo. A nossa cidade é comandada por 3 poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. O senhor está se esquecendo disso. Não é hora de se esquecer disso daí. Se tiver que conversar, se tiver que pedir ideias, existem 3 poderes. Então, o fardo é pesado, não tenta carregar sozinho não. Divide
com os três poderes, que eu acho que a gente junto consegue fazer melhor. Sem mais, obrigado por todos terem nos ouvido. Obrigado novamente, gente. Desculpa quebrar o protocolo, mas só queria deixar aqui o Salmo 91, que ele é tão poderoso. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos guarde e a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível. Muito obrigado, uma boa semana a todos, fiquem com Deus, está encerrada a sessão.